tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Deixa eu me apresentar, eu sou Enéas Bastos, gerente da FTD Educação, filial Brasília. Hoje mais um podcast para tratarmos de temas ligados à educação. E o nosso convidado já é conhecido de vocês, mas eu vou ler aqui a biografia dele, a pequena biografia, né? Nasceu no Planalto Central, em Brasília. Sua primeira grande escola foi a Educação Popular. Quando aos 26 anos participou de projetos de alfabetização de jovens e adultos em cidades das regiões norte e nordeste do país, em comunidades ribeirinhas e rurais. Depois graduou-se em pedagogia, formou-se mestre em educação e doutor em sociologia, com atuação na docência e gestão da educação básica e superior. Autor de vários livros, de artigos, e agora está lançando esse mais novo livro, tá? Pela FTD. Está à disposição de vocês, com os nossos consultores. E eu estou falando, tem que colocar aqui na biografia dele também, que é o patrono do nosso podcast, né? Foi o primeiro podcast, foi quem nos incentivou muito, é o nosso amigo, né, Ricardo Marins. Ricardo, obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui junto conosco nesse momento especial, né? Um prazer. É interessante que a abertura da gente foi um fim de ano. Foi. E aí eu lembro que a gente conversava no final do ano e falava assim, poxa, no final do ano parece que quando não tem mais nenhuma novidade, vem essa bela novidade que é o podcast, né? E agora começando setembro, né? Faz lembrar aquela música do Beto Guedes, cara, né? Da Boa Nova, né? Quando entrar setembro e a gente entrando em setembro, vindo dessa seca danada aqui na região. E setembro é uma boa nova. Então como é que a gente arranca essa boa nova da vida da gente? E que bom que a gente está aqui hoje conversando. Que bom, Ricardo. E por falar em boas novas, parabéns pelo novo livro, viu? Obrigado. Eu mandei para você, ouvir da alegria. Você rapidamente veio buscar, né? Foi. Eu não tinha, chegou aqui primeiro, eu não tinha tido contato com ele. E é uma experiência interessante porque é o tema da moradia. Sim. Né? A reflexão sobre o tema da moradia, mas de um jeito mais amplo, dessa morada que cada um tem. Qual é a morada da natureza, que o planeta é a nossa grande morada e que talvez o sentido seja a morada de cada humano. Né? E como isso hoje tem feito falta na sociedade, né? Que cada um reencontre a si mesmo como morada de sentido, né? Que legal, Ricardo. Ó, quem der um ok aqui no nosso no YouTube, nós vamos mandar para vocês, tá? O lançamento, tá combinado? Viu, produção? Tá? Nós vamos mandar aqui o autografado, pode ser, Ricardo? Pode ser, tranquilo. Ó, então, quem sabe faz ao vivo, combinado na hora, né? Tá feito. Você falou em setembro, Ricardo, e nós que trabalhamos com escola, com educação, a gente percebe que os gestores já estão em 26, né? Rematrícula, já estão em 26. E como atrair, né, os pais e os alunos para essa renovação de matrícula? Como é que a escola hoje tem esse desafio de atração? Enéas, assim, você sabe que falar em 26... a gente a gente está mais atento à questão dos alunos atípicos, né? Sim. E a história dos laudos, que talvez de alguma maneira tenham também um número excessivo de laudos que a gente está convivendo, mas eu queria pedir licença porque esse é um assunto sério, mas brincar um pouco com ele e falar de que a gente também tem uma síndrome na escola que eu tenho chamado de síndrome da concessionária. Concessionária que está num ano e vende outro, não é isso? O carro 25, ano 26. Parte da gestão da escola está rodando em 26 já. Isso. Não tem mais 25. Já está rodando em 26. E aí esse tema da atração é fundamental, né? Como é que a gente atrai? Eu acho que tem dois caminhos, meu amigo, para a gente atrair. Um é olhar para as escolas do lado, ver o que está dando certo e querer imitar. Geralmente a gente vai por esse caminho. Sim. Eu olho para aquela escola que está bombando de alunos e falo, o que ela tem lá? E aí eu quero fazer. Mas uma coisa que eu aprendi, e na apresentação você estava lembrando da educação popular, eu aprendi com um cara chamado Tião Rocha, que é educador popular lá das Minas Gerais. E ele falava o seguinte, que a gente não engarrafa a onda do mar. A gente aqui de Brasília tem uma saudade eterna do mar, né? E quando você está no mar, você quer levar o mar para casa. Então, vou colocar numa garrafinha. O que você leva é água com sal. Você não leva a onda do mar.
Então não adianta querer imitar o outro nesse sentido, que aquela experiência que está acontecendo bem na escola ali do lado, o que você vai engarrafar é água e sal, não é a onda. Sim. Entende? Você vai engarrafar. Quer dizer, esse é um caminho de querer imitar. Isso tem um poder de atração, no primeiro momento funciona. Se tal coisa é moda, o pai vai atrás da moda. Se a escola tem essa moda, o filho fica lá. Mas essa é uma atração que não fideliza, não adianta. Você até bomba na matrícula, mas perde no outro ano. Eu acho que essa não é a grande atração. Porque é muita imitação, imita, né? E não tem a legitimidade. Você não consegue fazer a experiência. Né? Eu acho que como é que a gente atrai hoje? Para te ser sincero, se a escola voltar a aprender, meu amigo. A escola ser esse lugar antes... Porque a gente está muito pronto para dar lição de vida e não está tão pronto para aprender a lição com a vida. Receber também. Receber a lição da vida, né? Então, assim, se a escola pulsar aprendizagem, ela vira um polo de atração. Não tem um pai e uma mãe que, se puder ver sinceridade no que a gente oferece, não vai querer confiar seu filho ali. A gente depois pode conversar um pouco sobre o drama com as famílias, do que a gente tem vivido hoje, mas eu particularmente não gosto da ideia de técnicas de atração, porque eu acho que é um simulacro para atrair. Deixa eu pegar aquele cara que está passando ali na frente e fisgar o cara, sabe? Eu acho que a escola tem que ser sincera com ela mesma. Aquilo que ela promete, ela tem que entregar porque ela está vivendo. Né? E se ela for esse lugar da atração, ela consegue fazer isso. E como é que ela atrai os jovens, né? Os estudantes, eu digo especialmente do ensino médio ou de todas as etapas, num momento de muita tecnologia, de celular, de coisas brilhantes, como é que a escola que ainda está naquele modelo do século XIX? Eu acho que assim, se a escola não fosse obrigatória, será que todo aluno ficaria na escola? Entende? Se a minha aula como professor não fosse uma aula que vai cair na prova, será que o aluno... Quer dizer, ela tem que apesar da obrigatoriedade ser interessante, porque é um direito à educação, então eu não estou falando contra a obrigatoriedade, mas ela tinha que se comportar como se ela não fosse obrigatória. Uma escola que se comporta como se não fosse obrigatória, ela vai ser uma escola que atrai. Tem um currículo, né, cara, a cumprir. A escola também tem toda uma normatização, né, da secretaria, horas, aulas e por disciplina, né? Mas eu acho, Enéas, assim, concordo contigo, a escola é uma concessão, a gente não está lá para fazer o que quer, tem uma concessão, então você tem nortes, você tem limites, mas dentro desses limites tem muita coisa que dá para jogar, tem muita coisa que dá para criar. Eu estou me apaixonando por chorinho. Opa! Cara, e aí o chorinho tem uma coisa, eu não sei se você sabe... Tem um clube do choro, né? Aqui, né? Em Brasília, nossa, é lindo, né? E do que eu estou vendo, tem uma diferença entre o chorinho e o jazz. E eu não entendo de música, né? Se tiver alguém aí que está acompanhando a gente e entende de música, pode querer puxar minha orelha, mas tem uma coisa de diferente no chorinho e no jazz, que é o seguinte: a improvisação no jazz não tem tanto compromisso com a harmonia, com a base da música. Então vamos pegar, sei lá, Carinhoso. Sim. E aí a harmonia é tan 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 tan. E aí a improvisação foge, né, da harmonia. No jazz, a improvisação não tem nada a ver necessariamente com a harmonia. No chorinho, ela vive para enriquecer. Então as novidades na escola precisam ser para enriquecer esse tronco comum. O tronco comum, que é a harmonia, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que entregar. A diferença não está no tronco comum. A diferença está na improvisação que você faz dessa harmonia. Essa ousadia, né? A ousadia, aquilo que você entrega a mais, de diferente, de singular, né? E aí você falava assim, de tanta novidade que a gente tem hoje, né? A gente vive um momento que eu acho que é paradoxal, né? A gente não conseguiu lidar com as nossas mazelas mais primárias, tem gente passando fome. Né? Olha quantas pessoas a gente está matando hoje com guerra. Isso a gente não resolveu, e ao mesmo tempo com inteligência artificial a gente está na ponta da ponta da ponta. Nós vamos ter que educar nossas crianças, jovens e adolescentes para viver esse paradoxo. Olha só esse paradoxo que está rolando agora, vocês devem estar acompanhando isso. A gente adultiza as crianças e infantiliza os adultos. Eu tenho adulto usando chupeta, olha que loucura, cara. Né? E tenho crianças na rede social prestando serviço para monetizar. E para bancar o adulto. Para bancar o adulto, ou sendo sexualizadas, que é o que é mais grave ainda, como a denúncia
o Felca fez, né? E a escola pode educar para esse mundo digital eu também, acho que né? deve. A escola tem que entender. Eu não sei se da outra vez a gente teve chance de conversar com isso, e aí tem que pedir licença para vocês. Eu não sei se vocês sabem que o Enéas é da geografia, né? Então, para usar exemplo da geografia aqui, tem que ter cuidado. Mas eu acho que a gente tem um sexto continente sendo construído. Sim. Tem os 5 continentes físicos e o sexto é o virtual. E a especiaria do sexto continente é sugar a atenção. Sugar a atenção. Porque com a atenção eu tenho informação. E a informação hoje é o ouro. Não é. O ouro não é o pau-brasil. O ouro não é o próprio ouro, que é um minério. O ouro hoje é informação. E a gente tem que, então, educar nossas crianças para conviver nesse sexto continente. Se a gente não pega um carro, meu filho do meio agora está fazendo autoescola. E a gente não pega... 18 anos. 18 anos. A gente não pega um carro sem preparar para andar nas vias. Como é que eu quero que ele ande nas infovias sem se preparar? E quem é que vai preparar? O pai e a mãe também não sabem andar. Esse que é o danado, cara. E a escola tem que assumir esse papel? Tem, eu acho que tem. Cara, a gente tem que parar. Deixa eu te falar uma coisa, né? Assim, uma coisa que está me batendo muito no coração. Assim, a gente tem que sair desse lugar do coitadinho hoje. Sim. Coitado da escola, coitado do professor. Não, cara, vamos superar essa página. Vamos bater no peito e falar assim, isso é com a gente, nós vamos assumir. Meu papel é esse. Eu vou assumir. Outros eu não vou assumir. Então eu tenho que ter clareza do que eu assumo e do que eu não assumo. Agora isso aqui, vamos bater no peito e falar, cara, vamos assumir. É uma encrenca, a gente precisa aprender. A gente não sabe lidar com tanta novidade. Pensa o seguinte, nós somos humanos há algumas centenas de anos e eu tenho um chat GPT há 3 anos só. É natural que a gente não sabe o que fazer. Ou seja, a nossa velocidade da mudança é maior do que a nossa capacidade de adaptação, cara. Mas eu tenho que me acostumar com esse mal-estar. Isso não vai diminuir. Dá licença, deixa eu te falar uma coisa. A chapa vai continuar quente. A confusão vai continuar. É nessa confusão que a gente tem que ser adulto, cara. Esses dias eu aprendi um gesto que eu tenho, um professor de Recife. Sim. Me fez um gesto. Desculpa tá aproveitando aqui, mas olha que gesto se não é o lugar da escola. Esse é o lugar da escola. Ele falava que o gesto era assim, ó, parece coisa de Libras. Ele falava assim, ó, faz assim com a mão. Aí eu fiz. Se você está aí ouvindo, quiser fazer, faz assim com a mão. Aí ele falava assim, olha, faz assim com o dedo. E faz 1, 2, 3, 4 e vira. Aí ele repetia, faz de novo. 1, 2, 3, 4 e vira. Eu falava, cara, o que é isso? Ele falava o seguinte, olha, dê seus pulos e se vire. Essa é boa. Cara, a escola tem que dar seus pulos e se... A tua pergunta é, como é que atrai? Dá seus pulos e se vire. Só não vende uma coisa que você não vai entregar. Tá. Porque ela tem que atrair o professor, tem o estímulo do professor, né? As famílias que cobram muito e esse aluno, né, Ricardo? Esse aluno, como é que você atrai esse menino para ficar 5 horas numa sala de aula, né? Eu acho que, por exemplo, deixá-lo sentado, olhando para a nuca do outro, às 5 horas, só com a arma da prova. Isso não é atração, é coerção. Você vai coagir seu aluno a ficar lá. Aí ele coagido. Tanto é que depois da prova ele dispersa. E esquece também. Esquece, claro. Quer dizer, a aprendizagem não é sustentável porque ela morre com a prova. A aprendizagem sustentável é aquela que você vai usar no futuro. É que tem vida longa, por isso que ela é sustentável. A aprendizagem que morre na prova não é sustentável. Mas vamos para as outras camadas que você está sugerindo, que eu acho que a encrenca é grande. Como é que a gente... Uma escola que não tem um professor feliz e animado, como é que vai atrair aluno? Não vai. Quantas vezes a nossa sala dos professores é um lugar da lamúria, do descontentamento. Você tem alguma sugestão para essa sala dos professores, assim, que até a direção possa fazer alguma coisa, para ficar um ambiente mais disso, de troca, de informação, para não ser aquela hora do cafezinho de lamúria, né? Eu acho que, primeiro, a sala dos professores precisa ser escutada. Se a direção aprender que talvez um lugar de escutar o que o professor está passando é a sala dos professores. Indiferente do que ele vai levar lá, é o que ele está trazendo. Ah, isso é mimimi, não sei... Não, cara, isso é o que ele está sentindo, é isso que a gente tem que fazer. Agora, a sala dos professores pode ser esse lugar para enriquecer o professor. Sabe? Quer dizer, é como se a sala dos professores pudesse ser uma microescola da grande escola. Ali eu tenho que viver estímulo, ali eu tenho que viver possibilidade de crescer culturalmente.
O quanto dos nossos professores conseguem parar para ler? Ou assistir um filme, Um bom uma peça filme, de teatro. um bom filme. Eu fui pró-reitor da Católica aqui de Brasília e quando a gente fez um movimento de levar os alunos da pedagogia para o Teatro Nacional, que na época estava aberto ainda. Cara, o susto da gente, 70% dos alunos nascidos em Brasília não conheciam o Teatro Nacional. Como é que esse futuro professor ou professora, que nunca botou o pé no Teatro Nacional, tendo nascido em Brasília, vai incentivar o aluno a ir para o teatro? Só se cair na prova. Ele vai incentivar o livro de literatura porque vai cair na prova, não porque ele está lendo. Então, como é que o professor, e aí para ser a atração, a escola tem que ser um lugar de aprendizagem para o professor? Deixa o aluno para mais tarde. Se o seu professor estiver aprendendo, ele vai criar oportunidade de aprendizagem para o aluno. Tem uma música, né, que fala assim, você vai se lembrar dela, do Cartola. Ele fala: queixo-me as rosas, mais que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. O Cartola, ele estava tão apaixonado, eu imagino, que até o perfume da rosa era roubado da pessoa amada. Imagina, que loucura é essa, né? Tudo é essa pessoa amada. Eu tenho comigo aqui, pedindo licença para o Cartola, de que não é isso. Rosa não rouba perfume da pessoa amada. Eu não sei se você sabe, rosa é um ser que tem ciúmes. E a pessoa amada tem tanta beleza que a rosa, para chamar a atenção, exala perfume. Para chamar a atenção, para competir com a beleza da pessoa amada. Um professor que aprende, cara, o aluno vai falar: eu também quero aprender. O desafio do professor não está em como ensinar. Porque esse peso, né, Ricardo? O professor tem que ser aquele oráculo que sabe tudo, que ele não abre. Ele tem que se mostrar aprendendo. Vulnerável na sala de aula. Inclusive errando, falando que não sabe, mas vamos aprender junto. Então, como é que a gente transforma a escola, que é a tua pergunta, num lugar atraente para o professor? Sim. Além de pagar um bom salário, dar condições, para além disso, que isso é o básico. Ele tem que voltar a aprender. A escola tem que se preocupar com isso. Um professor que aprende, cria oportunidades de aprendizagem para os alunos. Um professor que não aprende, cara, dá aula e cobra em prova. É isso que ele vai fazer. Então, como é que a escola se transforma em escola para professor? Sim. 2, aí você me faz uma outra pergunta. E para a família? Aqui eu acho que a encrenca é um pouco maior. Sabe? Falar nisso, você está sentindo sede? Você falou que está seco e não trouxeram nenhuma água pra gente, hein, Carol? Você sabia que na primeira edição, vou fazer uma denúncia. Olha só aí, tá vendo? Na primeira edição tinha cafezinho e água. Ainda tinha um biscoitinho. Agora... Que era a história da primeira edição, chique, né? Aí agora... acostumaram hoje, nem água, tá aqui. Olha, deve estar dando uma tomada geral na mesa, nem água tem, né? Vamos embora. E olha só, você falou do tempo seco, ainda deu a dica, pois né? Ó, pessoal, o tempo tá seco, não tem nem uma aguinha, hein? Pô, traz uma aguinha pra gente aí. Daqui a pouco eu vou ficar falando pertinho do microfone para poder que não tem mais voz daqui a pouco. Você tem alguma sugestão de leitura para esse professor? Ou para essa coordenadora? Alguma coisa que você podia dizer, cara, você tem aí um filme, para o professor que está querendo aprender? Sabe o que eu acho? É assim, vou te dar uma sugestão, mas eu queria te dar antes de uma sugestão, um caminho para a leitura, que eu aprendi com a Madalena Freire, filha do Paulo Freire. E a Madalena falava assim, cara, livro para a gente ler, a gente tem que ter uma pergunta para o livro. Né? Você não lê de um jeito aleatório, você tem uma encrenca que sozinho você não está resolvendo e aí você vai para o livro. Então, eu acho que a boa leitura é aquela que vai te ajudar a enfrentar um problema, uma pergunta. Então, como cada um pode ter uma pergunta, está vivendo um momento, eu acho que cada um pode buscar isso. De maneira geral, sobre essa conversa que a gente está tendo aqui, tem um livro muito legal que é de um monge beneditino alemão chamado Ansel Green. O nome do livro é Sonhos de Vida. Sonhos de Vida. Cara, esse livro vai fazer uma diferença, que ele vai falar o seguinte, olha, uma coisa é sonho, outra coisa é expectativa. E ele fala, expectativa nos aprisiona, porque ou acontece daquele jeito ou ela está frustrada. Sonho não. É assim, o meu sonho é cuidar das pessoas. Eu posso cuidar das pessoas na medicina, na educação, na jardinagem. Então eu posso realizar o meu sonho de cuidar das pessoas em vários lugares. E ele faz essa distinção. E ele fala, olha, é feliz quem agarra o seu sonho de vida, não como expectativa. Então, por exemplo, o Milton Nascimento fala daquela música que os sonhos não envelhecem. Lembra disso?
eu não tenho tanta certeza que sonho não envelhece. Se a gente não cuidar, ele envelhece. E é no cotidiano que eu realizo o sonho, mas é no cotidiano que o meu sonho envelhece. Então, assim, pensando em cada um de nós, professores aqui, que sonho que te trouxe para a educação, cara? Que sonho que trouxe cada gestor que está aqui para a educação? Como é que a gente faz esse sonho não envelhecer? Esse livro é muito legal. Eu acho que é um livro muito legal, sabe? E a outra questão é essa, né? Para recordar aqui a sugestão da Madalena, né? Que encrenca eu quero que um livro me ajude a resolver? Essa é uma leitura que pulsa. Você vai comer o livro, entende? Porque você tem uma pergunta para o livro. E você não precisa de concordar com a resposta que o livro vai te dar. Não tem problema. Mas junto com o livro vocês vão enfrentar um problema, enfrentar uma questão. E com certeza com a leitura ele vai te trazer outras questões também. Olha aí, né? chegou, Ricardo. Olha, gente, nosso paraninfo, hein? Tem uma aguinha, Ricardo, que tá seco mesmo, tá? Tá seco o tempo seco. Mas igual a árvore do Cerrado, a gente vive na secura, vai se torcendo e se vira, não é? Obrigado. Agora sim, tá. Obrigado, Carol, hein? Então... Carol é que cuida das redes, do marketing, né? Que legal. Você vê que o nosso canal no YouTube, aproveitando, né, gente? Vamos aí dar o joinha no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram, né? Filial Brasília, FTD, que é muito importante pra gente. Obrigado, viu, Carol, pela água, pelo trabalho que você tem realizado. Então, o professor ficou a dica, né, Ricardo? Eu acho que o professor, a gente precisa de achar, e aí é tarefa nossa na escola, na gestão, ajudar o professor a reencontrar o lugar dele no jogo. Tá. Se ele não sabe qual é o lugar dele no jogo, ele está frustrado, entende? E o lugar dele não é mais o lugar da informação. A IA faz isso. O lugar da memória não é isso, entende? Quer dizer, a gente foi tirando lugares do professor e a gente ainda não descobriu que lugar ele tem agora no jogo. Então a escola tem que ajudar esse professor, a professora, a reencontrar o seu lugar. O que uma IA não vai fazer? E só um humano vai fazer. Entende? Quer dizer, como é que ele vai cuidar do pensamento do outro? Essa é a grande... Você estava falando em literatura, tem um outro livro que é infanto-juvenil, chamado Catador de Pensamentos, que era um senhor que ficava catando pensamentos na rua, levava para casa, ele catava assoviando. Ele ficava assoviando e os pensamentos iam para a mochila dele. E aí, é Mônica Fetti, a autora. E aí ele ia para casa com os pensamentos, cuidava, plantava os pensamentos e ia descansar. Porque catar pensamento dá muito cansaço, né? E aí no outro dia ele acordava cedinho e ele tinha plantado os pensamentos. E tinha nascido flores, porque os pensamentos nasciam de um jeito diferente. E aí tinham nascido flores de várias cores, texturas, tamanhos. Ele só tinha poucos segundos para admirar o jardim do pensamento, porque bate uma brisa e as flores do pensamento voam e voltam para a cabeça das pessoas de um jeito diferente, renovadas. E a Mônica Fetti fala assim, olha, nas cidades pequenas tem só poucos catadores ou catadoras de pensamento, mas nas grandes tem muitas. Eu acho que esse é o nosso lugar. Nosso lugar como professor, e esse lugar IA nenhum vai substituir, é ajudar que o nosso estudante pense melhor o que está pensando. Ele pode pensar contra o que eu estou pensando, não tem o menor problema. Mas professor e professora é aquele que cuida do pensamento do outro, para o outro pensar de um jeito melhor. Se a gente não redescobrir o nosso lugar, aí só resta lamúria, desânimo, competição com o IA. Cara, se eu for competir com o IA sobre memorização e velocidade, eu já perdi. E com o Instagram, né, como é que o professor fica num lugar de como é que ele compete com o Instagram, que tem cores, tem brilho e música. Ele tem que aprofundar também. Né? Até para entender que essa agitação que a rede social, ela é superficial. Tanto que a gente fala que não é... Ninguém fala, vou mergulhar na internet. Você fala, eu vou navegar. Internet é lugar de superfície. Você navega. Aula, escola, professor é lugar de mergulho. Sim. Aqui a gente mergulha. Agora, se o professor nunca mais mergulhou, como é que ele vai ajudar o aluno a mergulhar? Por isso que eu acho que a grande tarefa hoje do professor não é como é que eu ensino, é como é que eu volto a aprender. E como é que a escola, a sala de professores, as formações se transformam em oportunidade para o professor voltar a aprender. Se ele voltar a aprender, cara, ele descobre como ensinar. Isso aí vira café pequeno. Vira fácil, e fica uma aula muito mais interessante. Né? E não precisa de ser um circo. Essa aula mais interessante não é uma aula agitada.
Pirotecnias, né? Então, assim, não é aquela coisa, sabe, lá da Legião Urbana, né? A Via Crucis virou circo. Sim. Lembra lá, né? Do Faroeste Caboclo. Que ele chama para um duelo e aí vira um circo o duelo. Tem pipoqueiro, tem câmera, né? Lembra disso? Então, assim, não é fazer da sala de aula um circo e bota uma melancia na cabeça do professor. Porque se é para competir com isso, a gente já perdeu. Já perdeu. Não tem mais chance de fazer um show maior do que redes sociais faz. É na profundidade, né? É na profundidade, entendeu? Não é seguir a onda. Sim. É estar atrás do buraco que a onda deixa. Aqui tem muita coisa para fazer, sabe? Mas você tinha me perguntado uma outra coisa, só para não deixar passar, da família. Isso. Que eu acho que é uma outra história. E a gente tem vivido nos últimos anos uma diferença que é sair de um grupo maior responsável pelas crianças, que era um núcleo familiar, não era só pai e mãe, ou só avó. Todo adulto era responsável pelas famílias. Todo adulto era responsável pela família. Tanto que um adulto vizinho podia dar bronca num menino que ele nem conhecia, chamava a atenção e está tudo certo. Hoje, se você estiver numa festinha, uma criança pegar um brigadeiro antes da hora, se você chamar a atenção, cara, o mundo vai cair na sua cabeça. Então, a gente saiu de um núcleo familiar para uma nanofamília. Qual é o problema? O mundo está mais complexo. Essa nanofamília não dá conta de criar o filho. E aí, como eu não tenho como compartilhar, eu terceirizo. E é isso que a família fez com a escola. Terceirizou a formação. Então, a primeira coisa é voltar para a escola com a família, chamar a família, tomar um cafezinho, um pão de queijo e falar: não terceiriza seu filho para a gente, não. Não terceiriza. Nós somos adultos, nós também vamos ajudar a formar, mas você não pode terceirizar. Dividir você vai os papéis, compartilhar os papéis. É. Então nós temos que não terceirizar. Porque se terceiriza é uma relação clientelista. Então eu terceirizo a lavagem do meu carro. Aí tudo bem, se eu não tenho como lavar o carro, eu terceirizo e vou pagar por isso. Né? Eu terceirizo o corte de carne no açougue. Eu não vou lá na roça pegar o gado e não sei o quê. Agora eu não posso terceirizar a formação do meu filho. Entende? Mas você só faz isso com uma conversa afetiva, porque está uma agonia. Não adianta a gente também falar que a coisa está fácil para a família. E a escola, se você é pai, cara, você sabe que a coisa não está fácil para a família. sei. Então, assim, a gente tem que convidar a família para sentar e tomar um café e falar assim: vamos compartilhar o que fica com você, o que fica comigo. E nós vamos fazer uma coisa nova aqui na escola esse ano de 2026, para voltar na sua pergunta, e essa coisa pode dar errado. E se der errado, não é para tirar teu filho daqui. A gente está fazendo isso para melhorar. Se der errado, a gente vai corrigir. Mas autoriza a gente a arriscar fazer uma coisa diferente para não fazer mais do mesmo. E não é autorizar em respeito a gente, é autorizar em respeito a seu filho. Porque o mundo está mudando tanto que se a gente não mudar a escola não vai estar grávida de futuro. Entende? Esses dias eu estava relendo a Hannah Arendt. E aí tem um trecho dela que ela fala assim: nesses momentos um livro sobre o passado e o presente e o passado. E aí nesse livro ela se pergunta o que do passado é relevante para o presente e para o futuro. Essa é a grande questão do livro. E num capítulo lá ela fala assim: nos momentos de grandes mudanças, o que a gente herda não vem com testamento. Olha que fantástico. Quer dizer, a herança não vem com testamento. O que do passado vale para o futuro? Não tem testamento. Nós vamos ter que descobrir. E aí nós vamos ter que arriscar, eventualmente tirar umas coisas, porque você fala assim: como é que a gente mexe com a escola hoje? Eu tenho a minha sugestão: tirando coisas da escola. Sim. A escola está muito carregada. Ela não sai do lugar com isso que a gente está fazendo. Um currículo pesado também. Muita atividade. Pega no calendário da escola. É insano. É insano. Hoje de manhã eu estava numa escola e o pessoal se dando conta que eles acabaram um grande evento, entraram num outro evento, nem celebraram o grande evento. Então é uma máquina de moer carne. Cada um que está assistindo a gente aqui da gestão sabe, gestão na escola é uma máquina de moer carne. Porque você sai de uma coisa, emenda outra, emenda outra, emenda outra. Quer dizer, não tem respiro. É um tabuleiro que tem mais peça do que casa para jogar. Não tem como jogar. Eu tenho que tirar umas peças para poder fazer movimento bem feito dentro da escola. E chamar a família para essa conversa, ou chamar a família, os alunos, para uma conversa franca sobre isso? É isso. Porque também a escola fica refém de atividades, de eventos, de programação,
Para parecer que está atuante, né? Isso. E aí você tem assim, quer dizer, nós não somos promotor de atividade, cara, entende? Se alguém é promotor, tem que trocar de profissão. Coordenação não é promotor, para ficar fazendo atividade. Professor não é promotor. Promotor faz eventos. Escola tem que ter alguns eventos, não tem problema. Mas eu não posso encher a escola de tanto evento que o professor não consegue trabalhar o conteúdo. Ele fica brigando contra o conteúdo e contra os eventos. E quem criou isso? Fomos nós. Nós criamos. Pega o calendário escolar agora. Você estava falando de 26. Sim. Quer ficar mais atraente? Limpa o calendário. Tá. Como é que a gente consegue dar profundidade em 2026 em algumas coisas? Aí nós temos que rever. Mas tirar isso aqui a família vai achar ruim. Senta, conversa para falar, nós vamos tirar isso aqui. Ou então traz para a mesa, o que a gente tira? Para poder fazer com mais calma as outras coisas. Tempo, né? Na escola ter tempo até para as crianças brincarem. Não existe aprendizagem sem tempo. Então, assim, se não tem... Por exemplo, vamos voltar para o chorinho que eu tenho tentado aprender. Sem pausa... Foi o Clube do Choro que patrocinou, tá vendo aí, pessoal? Acho que tem um merchan do Clube do Choro. Vamos até aproveitar, né? Que aqui pertinho, né? Aproveita. Clube do Choro, né? Eles vão gostar. É o Reco, né? Que é o presidente lá do Clube do Choro, né? A FTD devia patrocinar o Clube do Choro, fazer uma parceria e levar arte para a escola. Né? Quer dizer, toda escola ser uma espécie de clube, não só do choro, de MPB, de literatura, de tudo que a gente tem. Olha quanta literatura. Tinha um festival de música, né? Olha quanta literatura a própria FTD tem. E a gente fica restringindo a literatura àquilo que cai no PAS, ou aquilo que cai no Enem, ou algo parecido. Literatura é para você acessar a alma. Que bom que cai no PAS, que bom que cai no Enem, mas é para você acessar a alma, é outra coisa que vai ajudar a literatura. Mas a gente está falando do... Você ia falando do chorinho, eu te cortei, desculpa. Não, imagina. Mas é só para lembrar o seguinte, em qualquer música, não só o chorinho, se não tem pausa, vira ruído. Só existe harmonia porque tem a nota e a pausa, nota e pausa, nota e pausa. Atividade sem pausa vira agitação, entendeu? Quer dizer, se não tem pausa, não tem música. Se não tem pausa, não tem aprendizagem. Os meninos hoje fazem tanta prova que eles não são avaliados. O excesso de prova não deixa a gente avaliar. Porque eu não consigo pegar o resultado de uma prova e ver o que ele errou. Corrigir para ver assim, o que ele errou, o que eu mexo no meu planejamento. Não, eu estou saindo dessa prova, eu tenho um simulado, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. Então a gente vai virando um fazedor de teste e prova. E adoece os meninos também. Não, né? e não faz avaliação. O que a gente menos tem hoje na educação é a avaliação. A gente tem prova, tem exame, mas isso é um pedaço do processo avaliativo. O que a gente aprende com as provas para poder mexer no nosso planejamento? Então, assim, quando você começou nessa conversa e perguntando assim, como é que a gente atrai? A gente atrai, talvez criando uma surpresa de ter uma conversa profunda com a nossa família. Não é chamar para falar do filho. A família quer, né? Não tem faltando coragem de alguém, né? Alguém tem que ter. E aí nós somos o adulto nessa relação, inclusive com as famílias. Porque parte da família são de adultos infantilizados hoje. E não é por culpa de ninguém, é por culpa do... Quer dizer, o que a gente fez para voltar naquela coisa dos dilemas do nosso tempo? Sim. Se eu adultizo a criança em alguns aspectos e infantilizo o adulto não cumpre o papel de adulto. E esse é... Quer dizer, a escola tem que ser escola de pai, escola de mãe, para a gente reaprender a ser pai e mãe também nesses desafios. Não é só chamar a escola quando o menino tem problema ou chamar a escola para discutir problema, não é isso. É chamar e falar o seguinte, olha, a gente da escola, por respeito a seu filho, está pensando em fazer umas mudanças aqui para 26. Vamos conversar sobre elas? E vamos ver? E a gente vai te ouvir, de repente a gente não está enxergando uma coisa que você... Mas não é chamar como cliente, entende? É chamar como outro adulto que compartilha a tarefa de formar essa criança, esse jovem, esse adolescente, né? Olha, fica a dica, essa dica para as escolas, uma dica importantíssima, viu, Ricardo? Chamar... Os dois estão com um ser humano em formação, né? Isso. É coparticipação ali, né? São corresponsáveis por aquele ser humano e não podem nenhum dos lados terceirizar, né? Não é terceirizar ou ficar empurrando, né? Isso é da família. Aí parece um cabo de guerra, né? Isso não é a escola falando mal da família, a família falando mal da escola. Cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí lembra do Dá Teus Pulos Se Vira? Sim. Nós somos adultos da relação. Indiferente da confusão, a escola precisa ter um rumo. Tem um sonho, tem um projeto. Qual é o projeto de futuro que a gente tem?
O que a gente, então, vende enquanto sonho, enquanto utopia na nossa escola? A gente precisa de resgatar isso. Para o professor ter brilho no olho e aí com brilho no olho, ter brilho no olho das nossas crianças também, sabe? Se não envelhece, ou já envelhece, os sonhos não envelhecem. Não, quem sou eu para falar do Milton Nascimento? Mas assim, eu tenho medo de alguns sonhos envelhecerem, sabia? Eu acho que o cotidiano é um lugar de realizar sonho, mas é um lugar também de envelhecer sonho. Dependendo do cotidiano, você vai esquecer daquele sonho que te moveu na docência. Ricardo, não tem receita de bolo, mas nosso tempo está chegando aqui já ao fim. Como atrair as famílias, os estudantes e os professores, que é um papel também pesado para os gestores, né? Eles já tem uma carga pesada de trabalho, como é que existe uma fórmula, existe alguns insights aí para ele atrair essa... Eu acho que tem mais uma postura do que uma fórmula, porque assim, se a gente... porque a fórmula pasteuriza. Você vai fazer uma receita de bolo para todo mundo. Então você está enganando a pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? Então eu acho que assim, no caso da família, ter uma conversa sincera com a família. Ter uma conversa sincera. E apontar para a família... Individual? Ou não, chamar todo mundo? Chamar grupos de família. Não é, dependendo da escola não dá para chamar todo mundo, mas por segmentos, por exemplo. Sim. Por séries, por segmentos. Em especial para apresentar 2026 naquilo que você vai tirar ou colocar. Você quer atrair professor hoje? Tira a carga do ombro dele. Mas tem que tirar falando por que você está tirando. Olha, eu vou tirar tal e tal atividade do calendário, mas essa outra aqui eu quero profundidade nela. Sim. Nós não vamos fazer as 3 de um jeito rasteiro. Nós vamos fazer uma. Mas essa uma, meu amigo, a entrega tem que ser bem feita. Agora, para fazer bem feita, essa outra aqui nós vamos tirar. E para tirar, nós vamos conversar com a família, porque se eu faço isso aqui... Combinar o jogo. Sem combinar, eu crio um problema para mim. Entendeu? Ela tem que entender que é por respeito a ela e a criança. Como é que a gente atrai as crianças? Isso, esse aqui é o ponto, né? Respeita a criança. A Alicia Fernandes falava assim, atrás de uma criança que lê, atrás de uma criança que estuda, atrás dessa criança que está aí sentada na sala de aula, existe um ser humano que pensa. Respeita esse ser humano. Respeita esse ser humano. Né? A escola, com seu calendário, com tudo que faz, chega a ser desrespeitosa da capacidade de pensar das nossas crianças. Criança pensa, criança tem ideia, criança tem soluções. Traz para a roda que você vai ver. Agora sim, esse professor supercarregado, supercarrega a criança. A criança só se ela chutar o cachorro, porque é uma cadeia. A gestão pressiona o professor pressiona o aluno pressiona quem? Espana, ele vai se cortar, ele vai se medicar, porque ele vai pressionar quem? Vai chutar o cachorro? Entende? Quer dizer, a gente tem que aliviar essa tensão no professor, aliviar essa tensão entre nós gestores, porque também a vida de gestão é um pouco essa carne de moer, começa por aqui. E a gente está numa hora, quer dizer, lembra a gente está em setembro, qual é a boa nova, né, que a primavera vai trazer? Então, talvez assim, com um mote, menos do que uma receita, uma inspiração, qual é a primavera que a escola vai inaugurar em 2026? Cada escola que está escutando a gente aqui, qual é a sua primavera? Que flor você vai fazer nascer no canteiro da escola? Entende? E aí, negocia essa flor com os estudantes, com os professores, com as famílias. Se cada escola fizer uma primavera brotar, a gente vai ter esse jardim florido da aprendizagem que a gente tanto clama, sabe? Que tanto precisa. Senão a gente vai continuar querendo um imitar o outro para ser atrator, para aumentar a atratividade e tudo mais. Isso funciona no primeiro momento, depois cai na pasteurização, não funciona, aí você bota mais coisa na escola, bota mais coisa. E a escola vai só se entupindo, né? O Antônio Nova aqui fala que a escola virou uma grande carreta com rodinha de bicicleta. Ela não sai do lugar, de tanta coisa que a gente botou dentro. Quer mudar a escola? Tira coisa da escola. E esses espaços, né, que não tem mais. Você lembra do festival de música que tinha aqui, né? As escolas, o Gisno, a escola pública, tinha outras escolas particulares, teatro, né? Hoje o conteúdo é tão pesado que não tem espaço para isso. Não tem espaço. Você não consegue articular, e aí voltar para a questão das crianças, quer dizer, a escola vai fazer sentido para a criança se o conteúdo da matéria tiver relação com o conteúdo do sujeito. Quem fala isso de novo é a Madalena Freire. Senão ele só vai decorar aquilo. Então, eu só transformo o conteúdo da matéria em conteúdo do sujeito se eu puder ligar a vida dessa criança
ao conteúdo da matéria. Eu só faço isso se eu tiver tempo. Se eu tiver atropelado em tanta atividade, aí como é que eu faço? A aula não está atraente. O que eu faço? Crio uma atividade extra. Crio outra extra. Mais coisa. Aí eu vou tornando a escola esse sufoco. Não, o que eu tenho que fazer é que esse processo de aprendizagem tem que ser atraente. Eu não preciso de encher de penduricalho a escola. Sim. Entende? Olha o quanto de cultura, de música a gente tem dentro dos nossos conteúdos. Talentos também que estão ali na escola, né, cara? Tantos talentos. Se eu te falar, eu sonho com uma escola que todo dia de manhã começasse com música. Sabe, um violãozinho na porta da escola, em vez de ter só o vigia lá. Sim. Sabe, um violãozinho. No início a gente traz alguém de fora, depois é alguém da escola, faz uma agenda na escola que tem menino que toca. Imagina uma escola que no intervalo os meninos montam lá a sua playlist e agora é a playlist da série tal, a playlist da série tal, entendeu? Por que sou eu, escola, que tem que determinar as músicas dentro da escola? E estão falando de música, um recital de poesia, tanta coisa legal para fazer, entende? Agora, se eu estou emperrado nesse tanto de atividade, eu não consigo espaço para o essencial. E a ansiedade das famílias, cara? Por exemplo, em Brasília nós temos os vestibulares, os programas de avaliação, os concursos públicos, né? Como aliviar essa ansiedade da família, né? Ansiedade é uma doença de excesso de futuro. Quer dizer, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está atolada de futuro. Uma pessoa deprimida é uma pessoa atolada de passado. E ansiedade é você está atolado de futuro. A hora que você senta com a família, deixa eu te contar uma coisa. Esse futuro que você imagina não é o futuro que a gente vai viver, em função da velocidade das mudanças. Então não adianta querer botar seu filho no futuro que você tem na sua cabeça, que esse futuro não vai existir, é um outro futuro. Para esse outro futuro, uma criança que constrói um olhar sistêmico, que atua, que consegue enxergar na complexidade, vai ter futuro. Não sei se... Tem hora que a gente fica pensando, qual é... A profissão, já quer escolher. Qual é o indicador da educação infantil para pais? Eu não sei se vai ter pais para esses meninos da educação infantil. Olha o movimento que aqui em Brasília está acontecendo, da galera não querer ir mais para federal e ir para outros lugares. Você tem indicadores de mudança já, claro. Agora, somos nós que temos que entender disso. O pai não entende. O pai tem um mito da universidade, um mito do curso superior, e ele vai trazer isso. Para ele, a escola boa é a escola que ele viveu. Só que essa escola que levou o pai para o futuro não leva as nossas crianças para o futuro. De novo, como é que eu diminuo a ansiedade da família? Conversando. Eu vou ter que sentar para conversar. Para mostrar isso, entendeu? Mostrar também que ela também não tem resposta para tudo, né? E não tem problema, cara, não tem problema. Hoje só maluco tem resposta para tudo, entendeu? Para ser sincero, vamos pensar, o que a gente está passando agora em setembro aqui em Brasília, quem é que tem noção de onde vai dar tudo que a gente está vivendo? Ninguém tem noção. O Edgar Morin chama isso de ecologia da ação. É uma ação que liga com outra, você não tem noção. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com a penumbra. Nós não teremos clareza sobre o futuro. Então, meu amigo, dilata sua pupila, porque você vai ter que enxergar no escuro. É o que a gente tem para hoje, sabe? Senão a gente vai sofrer, vai ficar ansioso, entendeu? Tem que dilatar a pupila, porque o que tem pela frente não é calmaria. Bem, é princípio de realidade, é o que a gente tem, né? Ricardo, o tempo passa rápido, é uma conversa boa, né? Nosso paraninfo, patrono aqui do podcast da Filial Brasília, autor de vários livros, né? Esse aqui também fez um sucesso com os professores, né? Aforismos pedagógicos, tá? Quem der um alô aí, nós vamos mandar para vocês o material do Ricardo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, para a gente trocar essas ideias, né? Esclarecer algumas questões. E é sempre um prazer estar contigo. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, gente. Um abraço forte e um bom final de ano. Vamos viver em paz essa confusão, né? Dá para viver em paz quando dá, né? Dá sim. Dá. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que a gente reage. Então dá para viver em paz. Não dá para viver tranquilamente, mas dá para viver em paz nessa confusão, sim. Vamos sim. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E é o que eu desejo para vocês. Muita paz no coração, muita tranquilidade. Curtam nas redes sociais a FTD, no YouTube, FTD Filial Brasília. Um grande abraço e até a próxima.